menciona a distinção entre os filósofos. Você menciona a distinção entre os filósofos genuínos e os trabalhadores filosóficos. Você poderia comentar essa distinção e como essas figuras se relacionam com outras que aparecem no seu trabalho, como o convicto e o cético irreverente? Certo. Tá. O Nietzsche ele vai fazer essa distinção, no Além do Bem e do Mal 211, entre os trabalhadores filosóficos e os filósofos genuínos. Os trabalhadores filosóficos são aqueles que estão ainda apegados à tradição de algum modo. Então, eles se preocupam em pegar os conceitos que eles herdaram, analisar esses conceitos, tornar eles mais precisos, investigar eles de uma forma profunda, mas eles não criam novos valores, eles não criam novas possibilidades de se viver. E esse é o principal traço deles. O Nietzsche vai dizer que, de certo modo, e ainda que esses trabalhadores filosóficos tenham uma profissão muito honrada e prestem serviços ótimos para a gente, ele vai dizer que eles ainda assim não dão um passo do legislador, do filósofo do futuro, que legisla sobre os valores, que cria conceitos e ideias novas. Ele vai chegar a dizer que o Kant e o Hegel seriam, de certo modo, essas figuras que sintetizam modos de pensar em fórmulas e conseguem abarcar um longo passado em poucas sentenças. E se a gente for pensar, para dar um exemplo, na fundamentação da metafísica dos costumes, o Kant está pegando a ideia de boa vontade, ele está pegando a ideia de dever e ele está analisando ela. Ele não está propondo novos conceitos para a gente encarar a nossa vida. Ele está pegando conceitos que estavam disponíveis e tentando clarificar eles ao máximo. Pelo menos ali na primeira parte da fundamentação. Na segunda, de certo modo, embora ele já introduza muitos seus pensamentos ali, de um novo vocabulário, mas ali a gente pode entender um pouco do que o Ele Nietzsche está está chamando. dizendo, eu não lembro como é que ele chama mais, mas ele fala que é o conhecimento comum, né? Sim, conhecimento comum. E a gente chama, nas discussões mais contemporâneas, de intuições, hoje em dia. Muitas vezes os filósofos estão filosofando a partir de suas intuições, eles estão preocupados em clarificar elas, em tornar os conceitos precisos, claros, funcionais e tal, mas não de propor novos conceitos. E aí que entra a diferença fundamental do filósofo do futuro, filósofo genuíno, que é esse que propõe novos conceitos, propõe novos modos de ver as coisas. Ele olha para os conceitos da tradição e ele apropria desses conceitos e coloca ele para os seus próprios fins, para funcionar para os seus próprios fins. Por exemplo, o conceito da compaixão está disponível na nossa cultura, mas você não faz uma análise exatamente dele. Você pega ele e coloca ele para funcionar para os seus valores, para um modo mais interessante, para algo que você considera que é relevante olhar, ou para um modo de vida que você quer cultivar, um modo de vida que viva sobre esse conceito de compaixão, reformado, novo, não antigo. E aí, a principal diferença, eu nomeio assim, na minha dissertação, seria que os filósofos do futuro, os filósofos genuínos, eles são céticos e irreverentes. Então, eles olham para os conceitos e eles não tomam eles como eternos, como absolutos, como inquestionáveis. Eles concebem que esses conceitos podem ter alternativas, outros conceitos podem desempenhar suas funções. Eles não concebem que esses conceitos não sejam históricos, então todos os conceitos estão fortemente ancorados na história. E, e eles não desprezam os conceitos, eles não dizem que esses conceitos são menos importantes só porque eles não são eternos ou absolutos. Esses conceitos têm a sua importância histórica, o seu momento histórico, e é nesse lugar que a gente vai atuar neles, esse lugar que esse filósofo tem que intervir. E aqui é muito importante essa ideia de intervir, porque não basta que o cético irreverente, o filósofo do futuro, negue esses esquemas eternos ou desconfie desses esquemas que se pretendem absolutos. Ele precisa também de ter uma vontade de propor novos esquemas conceituais, novos modos de ver as coisas, novos conceitos. Então, uma coisa não pode ser dissociada da outra. Essa desconfiança irreverente que brinca com a tradição e, ao mesmo tempo, essa vontade de legislar, essa vontade de propor novos valores, essa vontade de criar conceitos e colocar eles em circulação.
Então, em última análise, o cético busca se tornar um convicto? Não, não, ele não passa por isso porque ele, mesmo que ele proponha os conceitos dele, ele ainda assim vai entender que os conceitos que ele propôs são criações dele. Criações que muitas vezes partem da sua individualidade, inclusive. E num dado momento histórico, talvez o cético irreverente se afaste da ideia de que ele está propondo um vocabulário final, cabal e eterno. O Nietzsche vai dizer que essa atividade de propor novos conceitos é tão assombrosa que vários reformadores morais precisaram se enganar para não dizer que eles estavam tomando essa atividade para si. Ele vai dizer que o Platão ele mascarou para si próprio que seus conceitos eram eternos e que já estavam sempre dados, para ele não ter que dizer que ele estava legislando, que ele estava criando novos conceitos, novas ideias. Ele vai usar o exemplo de Maomé também. Ele vai dizer que Maomé precisou supor que estava ouvindo a voz de Deus falando o que as coisas, como as coisas devem ser feitas ou não, para ele não assumir que ele estava fazendo essa atividade, ele estava tomando essa tarefa do cético irreverente para si. Então, é por aí. E o convicto é uma Daniel, figura. o cara dos exemplos mais complicados. Não, veja bem, não são meus exemplos, são exemplos do Nietzsche, nesse caso, pelo menos. Então, enfim, atribuam ao Nietzsche, não a mim. Nesse momento. É só ciência, galera. É. Agora, a figura do convicto que eu mobilizo às vezes, ela seria o contrário do cético irreverente. Ela seria a figura de alguém que está muito confortável no vocabulário em que cresceu e foi educado. No vocabulário que, enfim, igual eu estava dizendo em algum momento, que aprendeu com seus pais, aprendeu na escola, com a sua vozinha, tudo. Então, esse vocabulário que você acostuma, que você organiza a sua vida a partir dele, o convicto está fortemente ligado a esse vocabulário. E aí é claro que a gente pode pensar em graus de convicto. Os trabalhadores filosóficos, eles ainda, de algum modo, eles estão com o peso ou com a sombra do convicto sobre eles. Mas a gente pode pensar nessa atitude mesmo de complacência com os nossos conceitos. Da gente nunca dar um passo para trás e pensar por que eu estou usando certa ideia para entender certa coisa. Então, é essa figura que seria quase a antípoda do cético irreverente. Entendi. É isso. É, Acho que é é isso. As figuras, né, uma filosóficas. brincadeira meio imbecil até de palavras que dá pra fazer, que em inglês convict é presidiário, né? Aí, ó, preso nas suas ideias, né, nos seus conceitos. Preso nas suas convicções.